Fala, Herrão, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no Nossa Área. Ufa! Ontem o São Paulo conseguiu aliviar a vida no Campeonato Brasileiro depois de vencer o Ceará por 2-0 na Arena Castelão, num duelo direto nesta briga aí para se distanciar da zona do rebaixamento, em que o São Paulo consegue, pelo menos de forma momentânea, até para dar tranquilidade para os próximos dias que antecedem o Vale. O São Paulo, que com essa vitória agora tem uma semana para trabalhar para o jogo contra o Avaí, que será o último antes dessa grande 8 horas da noite. Uma boa oportunidade aí para o tricolor vencer e ir ainda melhor, mais leve para a decisão, já numa semana em que o São Paulo terá alguns compromissos de decisão. Boas notícias ontem, que Caleri voltou a marcar depois de 8 jogos, vai mais leve aí para os próximos dias, e Nahuel Bustos marcou pela primeira vez com a camisa do São Paulo, aproveitando o passe de Igor Gomes, outro que vinha em baixa, e quem sabe com uma assistência, depois também da boa jogada do Marcos Guilherme, podendo aí alguns atletas, ganhando um pouco mais de moral para os próximos dias, que serão bem importantes no São Paulo, que obviamente hoje deu folga para os jogadores, inicia os trabalhos amanhã com foco obviamente no jogo do Avaí, mas já pensando demais nessa grande decisão em Córdoba, na Argentina. Inclusive a diretoria do Independente Del Valle pediu apenas 1.500 ingressos para os torcedores do Del Valle, ou seja, a gente pode imaginar o estádio Mário Kempes tomado pela torcida tricolor no dia 1º, viu, Herrerão? A gente imaginava que o Del Valle não teria tantos torcedores assim, né, PDV? No estádio Mário Alberto Kempes para essa final de Sul-Americana, mas 1.500 ingressos é muito pouco. Só vai ter tricolor na Argentina dia 1º de outubro, e essa sim uma ótima notícia. Mas explica aí, PDV, o que disse o treinador são paulino depois dessa vitória sobre o Ceará? Pois é, Herrero, mais uma declaração do Rogério bombástica, podemos dizer assim, né? O sincerão Rogério Ceni, impressionante como o Rogério não esconde nada e colocou nada. É um Rogério técnico diferente até do Rogério jogador, né? Que passou a vida toda no São Paulo. O próprio Rogério já foi técnico do Tricolor Paulista, saiu, rodou Fortaleza, Cruzeiro, Flamengo e depois voltou para o São Paulo e já coloca aí em xeque a permanência dele para a próxima temporada, dizendo que ele precisa de um título, que é movido a conquistas, e só isso o faria seguir à frente do São Paulo. Não deixa de ser surpreendente, já que é um técnico que tem contrato até o final de 2023. O que deixa ainda mais claro aquela resposta há algumas semanas, inclusive para uma pergunta minha, que o Rogério disse sem o hoje não existiria o amanhã, depois da classificação contra o Atlético Goianiense. Ou seja, o Rogério poderia ter saído ali mesmo, depois da eliminação para o Atlético Goianiense, antes mesmo de terminar a temporada de 2022. Ou seja, se quiser continuar, vai ter que ganhar o título na próxima semana aí, para quem sabe, o Rogério seguir como técnico, assim como fez na época de jogador, à frente de um São Paulo, conquistando, crescendo cada vez mais, mas por momento é isso. Rogério coloca em xeque aí a própria permanência, dependendo dessa conquista, dizendo que o São Paulo precisa se estruturar, que a conquista vai ajudar o São Paulo a se estruturar e que precisa de um time melhor para disputar a Copa Libertadores em 2023, viu, Herrerão? E eu concordo plenamente. Agora ficar nessa de se não for campeão eu não fico, também não ajuda. O São Paulo precisa de reforços para disputar a Libertadores de 23, PDV, se for campeão da Sul-Americana, mas o Rogério não pode ficar deixando isso no ar, né? Pra quê? Não precisa, o ambiente tá bom, né? Espera ser campeão e depois pensa. Depois da final da Copa Sul-Americana. Mas enfim,